Oiê, esse é o Talk Soap, seu podcast de comunicação, inovação, criatividade. Mas mais do que isso, a gente quer saber história das pessoas que levam tanta inspiração para dentro das empresas. Hoje eu estou aqui com o Fernando Kimura. E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem, Rê, tudo ótimo. O Fê, eu conheci ele pela Soap. A Soap me proporciona conexões maravilhosas e o Fernando foi uma delas. Ele foi lá, pediu pra gente fazer uma palestra pra ele, a gente olhou o conteúdo e falou, cara, que maravilhoso, conta pra gente sobre o que é isso. E ele já fez uma palestra pra Soap, pra inspirar todos os colaboradores, todo mundo se apaixonou e desde então a gente vive se conectando. O ano passado, inclusive, fui para um evento, encontrei o Fê, chorei numa palestra dele, daqui a pouco vocês vão entender por que a gente chora nas palestras do Fernando. E o Fê é um cara que fala de experiência, ele fala de arte, mas ele consegue conectar tudo isso pro universo dos negócios. Porque a experiência dele, ele viveu bastante o universo dos negócios e ele conseguiu fazer esse elo, esse paralelo das duas coisas. E ele vai para provocar dentro das empresas sobre como a gente faz e como que a gente pode fazer diferente. Isso através da arte e da experiência. Então, Fê, pra gente entender como é que você chegou neste lugar, eu queria entender, assim, te provocar para saber, teve algum dia da sua vida ou alguma coisa que você parou e falou, calma, dá para fazer diferente. A gente normalmente chama isso de day one, né? Uhum. Mas tem algum momento, alguma coisa que falou, cara, deixa eu pensar diferente, deixa eu ir por um caminho. Como é que foi? Conta pra gente. Tiveram alguns momentos que aconteceram. Parece que foram, olha, é esse caminho. Aí eu fingi que não ouvi, aí daqui a pouco, é esse o caminho, a mesma coisa se repetindo, né? Teve uma vez, gente, que conversando com um amigo, ele me apresentou uma artista chamada Marina Abramovic. E eu não conhecia, nem sabia do que ele estava falando. Ele me mostrou uma obra dela, que ela fica parada em 3 lugares e a saída desses lugares é uma escada com facas. E aí eu olhei e falei, nossa, que coisa estranha. Ele virou, mas isso está falando de que você pode sair do seu lugar, mas significa se machucar. E aí eu entendi que ali tinha, por trás daquilo, tinha uma linguagem. E várias coisas foram acontecendo, né? Um super amigo meu que me ajudava, ou a gente ia junto numa exposição e ele começava a ler as obras. Então vários sinais foram acontecendo e eu comecei a ver, olha que interessante, como eu posso ver a vida diferente e não acreditar que a vida é só tecnologia, porque isso é uma coisa um pouco pesada, né, que a gente vive hoje. E aí eu comecei a observar que dentro da arte existe sensação e dentro das marcas existe sensação. Né? As marcas tentam provocar sensação. Então eu via que existia a possibilidade de conectar uma coisa na outra. Que maravilhoso isso. E eu acho que você trouxe um ponto, né, de hoje a gente está muito na tecnologia, debatendo bastante sobre a tecnologia. E essa coisa da arte, ela de fato acaba tendo ali uma provocação na gente que emociona, né? Uhum. Que faz a gente sair ali de parar e falar, cara, por que isso me bateu? Eu gosto de contar muito uma história sobre essa coisa da arte, que eu me deparei também, que fala, nossa, a arte realmente me provoca. Eu fui no museu, era do Van Gogh, eu sou apaixonada pelo Van Gogh. E eu tava andando assim, conhecendo a obra dele e tal. E de repente eu olhei um quadro específico e eu comecei a chorar, Fê. Uhum. Comecei a chorar. Assim, falando, meu Deus, por quê? E eu fui começar a entender por que eu senti aquilo, né? O que estava me refletindo, quem eu estava me conectando. E eu me conectei ao meu filho. Uhum. Aquela obra me conectou ao meu filho e tal. Então, eu acho que a obra, a arte, ela vem para inspirar. Ela vem fazer pra gente parar, refletir. A tecnologia fala, vai, vamos. A arte vem falar, inspira, né? Calma, presta atenção. Presta atenção, né? Muito bom. Fê, e a gente tem um quadro aqui, que é pra gente tentar simplificar, explicando para uma criança. Então, como eu sempre falei pro meu filho ontem, eu falei, filho, eu tô falando de você lá no podcast, tá? Ele, mãe, eu falei, tô. Quando eu comecei a trabalhar na pandemia, o Renan ficou me acompanhando o tempo todo ali, né? E ele começou a entender o que é trabalho, como é que se trabalha, faz uma reunião, você faz isso, você faz aquilo. E
ele começou a me questionar sobre, né, o que que você faz? O que que é isso? O que que é aquilo? Então, eu gosto de tentar simplificar o que a gente faz e eu queria te desafiar, né? Se você tivesse que falar para uma criança, meu filho tem 9 anos, o que que você faz? Eu tento ajudar. Hoje, eu tento ajudar. Eu tento fazer as pessoas pensar. Tento ajudar as pessoas, pegar na mão dela e olha aqui, essa parede significa isso. Veja esse detalhe que você não viu. É isso que eu tento fazer hoje, ajudar as pessoas a pensar. Também é muito aberto, muito lúdico, né, para uma Muito criança lúdico. compreender. Mas, de maneira geral, é isso que eu faço, porque eu podia ter seguido um caminho que era ajudar as pessoas a vender, mas muita gente foi nesse caminho, eu vou concorrer com muita gente, e tem muita gente que sabe melhor do que eu fazer isso. E aí, essa foi a minha escolha, né? Em vez de vender, talvez pensar, se você pensar, você vai vender, né? E na verdade, vender, a gente fala assim, vender parece que é só algo de uma pessoa da área comercial, mas a gente tá se vendendo o tempo todo mundo, né? É isso, né? Exato, não, eu sou questionado também, mas você vende, sim, eu vendo. Mas talvez não diretamente, né? Aquele mesmo discurso da venda. Sim. Né? Acho que tem uma diferença que as marcas, hoje muitas estão preocupadas em vender e outras estão preocupadas em ajudar o cliente a comprar. São poucas, né, que fazem isso. Então acho que esse é um caminho que as marcas devem observar. Né? E aproveitando, eu queria que você me contasse a experiência vivida dentro de um museu entre a mãe e um filho. O que aconteceu? Eu estava com alguns amigos no MASP, em São Paulo. Às terças-feiras é grátis, então, pessoal, vão na terça. Então estava bem cheio. É até legal, porque você vê as reações, e no dia cheio, você vê a reação da pessoa que está ali. Que às vezes é um turista ou foi com a família. E a gente estava ali caminhando, e aí eu ouço uma mãe falando assim, chamando a filha: filha, vem aqui, vem aqui. A mamãe viu um quadro horripilante. E aí eu tava com uma amiga minha, a gente viu, nossa, que quadro é esse horripilante? E aí eram os retirantes de Portinari, né? E a gente achou engraçado a forma como ela leu a obra, sendo que, na minha visão, na minha opinião, os retirantes é algo atemporal. Porque basta a gente sair do MASP, nós vamos encontrar pessoas naquela condição que Cândido Portinari, né, retratou em 1930 e pouco. Sim. Então é algo, né, triste, é pesado, mas é algo... Isso que eu acho interessante do museu. O museu vende pra gente sensações e realidades, coisa que é bem diferente do shopping, que só vende a perfeição. Parece que você está eternamente dentro de uma novela do Manuel Carlos, né? Quando você vai no shopping center. Então, é legal. As famílias tal. felizes, Exato, todo mundo andando, compras, tudo é perfeito. E o museu, ele provoca, às vezes, né, você adentrar realidades que não são suas. Mas muita gente não está disposta a isso. Por isso tem muita gente que também não gosta de ir. Mas essa foi uma coisa que aconteceu que eu achei curiosa, né? Ela achou horripilante, realmente é. E se a gente parar para observar a obra, ela, infelizmente, era uma retratação da realidade brasileira e talvez mundial, né? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez possa ser um pouco polêmica. Estou tentando conectar duas coisas que você falou, né? A arte faz a gente pensar. Uhum. E as pessoas não gostam de ir no museu. Uhum. Será que as pessoas estão com preguiça de pensar? Porque agora também tem a tecnologia para pensar, né? Então, Pensa por mim, né? A tecnologia pensa por mim, inclusive. Aí a gente tem... A sociedade é muito superficial. Então, as pessoas debatem. Você pode perceber, a maior parte das pessoas acredita que estar atualizado é entender dos últimos lançamentos tecnológicos e as máximas da tecnologia, as palavras da moda, né? Como agora é a palavra, vamos falar só essa vez aqui, mas a palavra da moda hoje é ChatGPT. Então tem gente que pega esse combo, né, e fala, não, eu sou uma pessoa atualizada, ou vai nos restaurantes famosos que todo mundo tá falando, então ela segue o que é trend. Aí você pergunta, tá, mas o que você acha de Randolph Lamounier, que acabou de ganhar um prêmio Pipa? Não sei. Tá, mas aí a pessoa só sabe do Elon Musk. Então as pessoas, elas buscam só o mesmo, só livro de rodoviária, best-seller de livraria, ou livro que tá no aeroporto. Ninguém está preocupado, então não ninguém, estou falando das pessoas do mundo corporativo no geral, porque eu habitei esse universo, né? Então as pessoas não vão na livraria Megafauna, que não tem nenhum livro que vai falar de empreendedorismo e sucesso. Não, tem livros que vão falar sobre outros temas, vão falar sobre talvez a dor das pessoas que moram na rua, a exclusão, a dificuldade de uma
de uma mulher, de uma mãe solteira. Então, você vai se deparar com outros tipos de histórias literárias que, de novo, as pessoas às vezes não estão interessadas. Então, é uma mesmice, né? E sair do lugar comum dá trabalho, né? Exato. Então, e aí você precisa se esforçar, você precisa... E aí você fala, não, eu tô aqui bem, tô focada. E aí o mundo corporativo fala muito, não, vamos sair da caixa. O próprio sair da caixa é uma coisa muito anos 2000, né? Ninguém mais sai da caixa, agora você tem que estourar a bolha. Né? Porque sair da caixa, ninguém saiu, né? E aí gostei, porque se você é quadrado e sai da caixa, você é outra caixa, né? Não adianta. Exatamente. Eu me coloco aqui às vezes, porque eu também vivo numa bolha. Super, a gente Todos nós, né? A gente vive em várias, a gente tem que ficar estourando, tentando descobrir qual é a outra bolha que eu tô, né? Exato. E aí, falando nisso, me traz muito um quadro que eu quero falar sobre, que é traduzindo clichê. Né? Então, eu queria saber quais são... Você falou de... É engraçado que o saiu fora da caixa, gente, é algo foda, né? Porque, desculpa, não pode falar palavrão. Mas acho que é o terceiro ou quarto episódio que a gente falou sobre sair fora da caixa, assim. Porque é muito comum o tempo todo, né? E eu acho que agora fura a bolha, sai da bolha. A gente tá muito nessa provocação de sair da bolha, né? Mas dentro do que você vive, assim, quais são os clichês que mais te deixam desconfortável? Ai, tem uma associação... Sabe como as pessoas, às vezes, elas cismam em a gente tomar coca com limão? Eu odeio coca com limão. Mas tem um clichê que me deixa bem ressabiado, que é quando unem a palavra inovação e tecnologia. Então, você pode ver, venha inovação e tecnologia. Não existe inovação e arquitetura, inovação e sei lá, e urbanismo, inovação e pessoas, inovação e design. Não existe inovação e outra coisa. Então, esse casamento forçado de inovação com tecnologia é uma coisa chata. E as pessoas só falam de inovação com tecnologia, a pessoa não entende, nunca foi num museu, nunca foi num teatro, né? Enfim, não tem nenhum interesse por algo visual, e aí ela acha que ela vai inovar, né? Juntando todo mundo, então as empresas têm muito... Não, nós somos super modernos, né? O escritório super lindo, tá, mas a gente faz happy hour e a gente pega um hotel uma vez no ano, lá no começo do ano, que não tem nem acesso à internet, pra gente sentar e ter ideias pro ano fiscal. Eu fico, sério? Aí você põe todo mundo no mesmo lugar pra você ter ideias inovadoras, incríveis, que vão sair dessa reunião que você fez no Imbu. Então, por que você, talvez, não libere um dia por mês os seus funcionários, ou alguém, pra pessoa fazer uma coisa cultural que ela queira, ir no musical, ir no museu, e ela volta e divide com o time. Então parece que é muito impossível, né? Tá rolando agora aqui em São Paulo uma peça que é As Cegas. Então você é recepcionado por um cego e você vai ter a experiência de ser uma pessoa cega. Ai, eu vi isso. Então assim, eu achei super interessante, quero ir, vamos combinar, Rê, podemos ir. E aí eu convidei um amigo, ele virou, mas tem sábado? Eu falei, nossa, sábado é perrengue, vamos na quarta. Ele, não dá, eu falei, sua empresa não libera? Então, cadê esse lado das empresas? Não, nós somos super inovadoras, nós somos open minds. Tá, mas você não libera eu pra ir num museu na semana. Né? Aí você quer que eu traga ideias novas. Como? Não, aí você traz ideias novas, a gente vai lá pro Imbu e a gente se prende dentro de um hotel. Né? Então, assim, é muito clichê isso, né? No mundo corporativo. Nossa, e aí entra num outro ponto que acho que é polêmico isso que você trouxe, assim, né? Polêmico no bom sentido, que eu acho que é importante discutir, porque... horário de trabalho, né? Famoso, das 9 às 18 e tal. E a gente fica ali, se a pessoa tem que trabalhar ali. E eu acho que para você levar ideias novas para a empresa e tudo mais, é isso, eu não consigo ter... eu só posso ter ideia das 9 às 18 nesse horário que eu estou aqui. Eu posso... Ou no final de semana consumir algo diferente, né? Eu posso ter ideias fazendo outras coisas. Sim. Eu posso pensar, né? E eu acho que existe dois pensamentos numa situação dessa que você falou, né? Posso liberar a pessoa quarta-feira para ir no museu? Eu acho que são dois grandes pensamentos. Um da empresa, de conseguir pensar que vai ser ótimo essa ideia, vai ser produtivo. E a pessoa também que vai viver isso não sentir culpa, né? Porque a pessoa que vai viver, ela vai ficar, será que, gente, eu tô fazendo, mas meu colega vai pensar isso, não, mas eu não tô fazendo porque eu tinha que responder aquele e-mail. Então, eu acho que é uma provocação, uma polêmica muito boa de a gente parar e falar, como que posso desconstruir isso e repensar que fique bom para todos, né? Porque o objetivo em comum é
vamos pensar, vamos inovar? Vamos fazer Exato. algo diferente, né? E como isso? Não só estudando, o que tem mais de novo, o ChatGPT, né? Ou a gente vai fazer algo diferente, vai todo mundo num kart, ou vai num paintball, ou vai num rooftop, que é uma laje, né, em algum lugar. Então não adianta. Então, como eu posso convidar as pessoas a ir num lugar diferente, talvez com uma curadoria, aí você pode criar algo diferente para o seu time. Principalmente os times de marketing, né? Viu, Jéssica? Que precisam ajudar as equipes de vendas, né? Como é que você oxigena esse time para que de fato ele olhe as coisas diferentes, ele se inspire para voltar e tentar ajudar as pessoas que estão lá dentro que talvez não podem sair, né? Por outras questões, né? Exatamente. Muito bom. E pensando em polêmica, já que a gente está falando algumas delas aqui, eu queria fazer uma provocação. Bolsa de luxo é escultura? Uma bolsa é uma escultura, né? É? Uma bolsa é uma escultura, um sapato é uma escultura, um prato é uma escultura, né? E aí o luxo, na verdade, brinca com esses elementos quase que fantasiosos, é quase uma fanfic, né? Se vocês assistirem The House of Gucci, vocês vão ver que a Gucci, na verdade, é bem fake, né? Então ele vende vende aquela vida Manuel Carlos, tananana. Aí você coloca aquela bolsa de luxo que você pagou milhões, mas você não sabe de novo quem é Randolph Lamounier, né? Ou você chega no MASP e você não consegue identificar absolutamente nenhuma das 300 obras expostas. Não estou pedindo para você identificar as 300, estou pedindo para você identificar uma. Então essa sociedade que ela tem as lojas favoritas, né? Eu como paulistano, eu não era assim, eu mudei também. Hoje eu tenho minha obra preferida em cada museu. Então, na Pinacoteca eu tenho duas, então, e não dá para falar essa ou aquela. Então a gente tem que mudar isso, né? Porque é muito fácil, né? E aí esse resumo do luxo, né? Essa popularização do luxo, você compra pela internet em 10 vezes. Mas as pessoas se resumem nisso, né? Você tira o luxo, você tira o iPhone, você tira as viagens, acabou. Ela não tem muito mais para te entregar. Então é pesado esse lado da sociedade hoje, né? Super, super pesado. Mas é uma escultura. Mas é uma Concorda? escultura. Tem forma. Então a escultura não é somente O que tá no museu, né? que está no museu, ou aquele chafariz lindo perto da nossa casa, ou aquela... Não, a escultura está nas coisas, um copo, enfim, um banco, né? Pode ser uma escultura. É uma ótima forma de leitura. Gostei Sim. da reflexão sobre. E quanto custa, Frida? Olha, Frida não tem ideia, mas eu sei que mais algumas centenas de milhões de dólares, né? Até mesmo porque são peças, então aí que eu sou super exclusivo, eu tenho um novo iPhone. Exclusivo se você tiver um quadro da Frida, exclusivo se você tiver um quadro de Tarsila do Amaral, que só tem um, aí você é exclusivo. Até então você só comprou um produto de consumo que vende no shopping, né? Então, qual é o valor disso? Teve uma obra, a Frida não tem ideia de muito preço, mas teve uma obra de Tarsila, foi vendida no meio da pandemia, chamada Caipirinha, acho que era Caipirinha, foi vendida por 54 milhões de reais, sendo que o Abapuru, que foi vendido nos anos 2000, nos anos 90, foi vendido a $1 milhão. Só que o Abapuru é muito mais famoso, então quanto valeria hoje o Abapuru? Talvez uns 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, então aí é o preço, né, das coisas, quanto vale. Não adianta a gente ter essa sociedade que tem o luxo, que tem a casa de milhões, tem o carro de milhões, a viagem de milhões, em casa, chega na casa da pessoa, tem um quadrinho lá, gratidão. Porque ela não tem nenhum senso estético e ela nunca foi numa galeria, né, eu já fui. Tem uma feira que se chama SPAT, uma feira de galerias aqui em São Paulo, e é legal porque a gente vai e você pode fuçar e perguntar, quanto é esse Nelson Meder? É 300 mil. E esse espelho? Esse aqui é 2,5 milhões. Interessante. Então é um outro universo que eu percebo que as pessoas não percorrem, né? É um mundo à parte. Mas tem uma galera, tava lotado, tem uma galera que percorre esse universo, né? Sabe que na minha casa eu coloco, tem vários quadros, né? Assim, e eu coloco de vários amigos. Porque eu tenho alguns amigos que são artistas, né? Assim, ou de fotografia ou com pintura mesmo, assim. E a maioria dos quadros que estão na minha parede são de amigos meus, assim. Tem história. Tem história. Tem proximidade. Eu adoro um menino chamado Gabriel. Ele é um colagista. Ele mora numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, Caicó, não vou lembrar.
E ele começou na pandemia, ele fazia... Ele tem lá um quarto com milhões de revistas, ele recorta e faz a obra, e aí ele fez uma de Frida, recortada, e ele vende a original e depois a que ele copiou, né, a digital. E aí eu tive o prazer de comprar uma original, quando chegou, fiz um unboxing, ele mandou com todo carinho, bombou, esse menino bombou. Então, aí eu tenho a obra dele, eu tenho várias pequenas obras que eu compro na Banca Curva, que é uma banca que vende obras de arte, então é uma banca de jornal que vende obra de arte de artistas paulistanos. É bem interessante. Inclusive na Soap, uma das paredes lá do nosso escritório, a gente pegou um artista que já tinha trabalhado na Soap. Olha só. E hoje ele é um artista incrível. Ele falou, pinta aqui. Muralista. Tem um outro nome que eles falam, que eu esqueci agora, que eles sempre me falam, eu esqueci. Mas é uma obra incrível. Fê, a gente tá contando várias histórias aqui, né? E eu queria entrar num quadro que a gente chama assim, me dá um exemplo. E a ideia aqui é você me contar uma vivência, alguma coisa que você viu alguém sendo transformado. Porque a gente falou bastante aqui nos episódios sobre conexões, sobre o quanto às vezes uma frase eu falo pra você te impacta, te transforma e tudo mais. E eu queria que você contasse uma história dentro desse universo que você tá estudando da arte e tal. Uma transformação que você viu acontecer. Assim. São várias, mas uma que me chamou muita atenção foi um artista que eu pude visitar, chamado Maxwell Alexandre. Ele ganhou um prêmio Pipa e ele estava no Instituto Tomiotaki. Ele é um muralista, só que os murais dele são feitos em papel pardo. E eu digo que é uma transformação porque ele é um sucesso, esse rapaz. Ele está expondo em vários museus do mundo inteiro. E ele vem e ele se mantém na Rocinha. Então, e ele montou o ateliê dentro da comunidade. E, de alguma maneira, o ateliê dele tem o mural dele, então é como se fosse uma colcha, assim, caindo pelo lado de fora com a obra dele. E na obra dele você vê elementos de desejo daquela cultura, né, daquela comunidade, daquela leitura daquela realidade. Então você vê marcas como Todinho, Danone, Mercedes, iPhone, Polícia, Negros, então Piscina Capri. Então toda a obra dele tem uma textura que são os desenhos, assim. De onde ele traz aquilo? Ele traz do mesmo desenho, da textura de uma piscina Capri. Então eu achei aquilo transformador, ele vem transformando a comunidade, auxiliando as pessoas. Aí eu questiono, né? A gente acredita que para a gente ajudar a comunidade, para a gente inserir as pessoas, é só dando para elas curso de programação para elas virarem startups. Então essa é uma discussão chata. Será que eu não posso, talvez, ajudar as mulheres com oficinas de costura dentro da comunidade? Será que eu não posso incentivar a pintura? Será que eu não posso incentivar o audiovisual? Será que eu não posso... Existem várias outras coisas. Não, mas a gente acredita que todo mundo tem que aprender linguagem de programação. Então a tecnologia, ela não está somente no mundo corporativo. Ela se alastra, as pessoas acreditam. Não estou dizendo que ela não transforma. Sim. Mas não é... Não é só única, a gente só faz né? isso como resposta, né? Sendo que não é... Talvez a gastronomia. Então você vê vários tipos de possibilidades, né? Teve um rapaz, eu não vou lembrar o nome, que ganhou um prêmio, que a casa dele tem um projeto super sustentável, bombou em tudo quanto é lugar. É um projeto, ele é até um artista, ele mora numa comunidade e a casa dele tem todo um projeto de prêmio de arquitetura, né? Exato, que é um prêmio de arquitetura. E a gente está falando do quê? A gente está falando de arte, a gente está falando de arquitetura dentro da comunidade. Então, assim, muitas pessoas têm a vida transformada pela arte, né? Mesmo pessoas que talvez tenham menor renda, isso também acho que tem um efeito ainda mais transformador, né? Sim. E eu acho que a arte, ela tem um poder, assim, de deixar um legado, né? De transformar, impactar e deixar um legado ali. Então, e é muito bonito, assim, a gente ouvir histórias de pessoas que é impactado, mas além de se transformar, ela tem ali a consciência de conseguir passar isso para a comunidade, o que está ao redor, assim. E eu acho que a arte tem bastante disso, assim. Eu gosto muito de ouvir histórias como essa. Obrigada por compartilhar. Muito legal. Depois eu vou até saber mais, vou pesquisar. Você já falou vários nomes aqui que eu já tô aqui, eu preciso saber sobre, né? Fê, eu queria entrar num teste rápido aqui com você, de fazer umas perguntas, né?
Então, pra provocar, se você fosse uma pintura, quem você seria? Então, eu até pensei nisso. Eu gostaria de ser uma pintura de Kate Haring, né? Porque tudo é muito alegre, tudo tem festa. E nem todas as pinturas são tão bonitas e alegres, né? Gostaria de ser Kate Haring, mas eu também gostaria de ser uma escultura, não uma escultura, na verdade uma pintura eletrônica, vamos dizer assim. Nossa. É uma escultura, um quadradinho de Juan Fontanive, que é uma borboleta. Então, assim, tem um monte de papelzinho que fica correndo, como se fosse um calendário, e é uma borboleta que ela fica num voo infinito. Então, é uma arte com vida. É uma das obras que eu tenho mais vontade de ter, assim, sabe? Eu adoraria ser essa borboleta de Juan Fontanive num voo infinito. Gente, É chique, lindo. né? É lindo. Chique. E se você fosse uma música? Ah, eu adoro Burn It Blue, não sei se já ouviu, de Caetano Veloso pra Frida. É tão lindo, é tão tocante, sabe? É lindo, você sente a beleza da música, enfim, ela é forte, ela tem nuances. Eu adoraria ser Burn It Blue. Mas e se você fosse uma empresa? Ah, eu queria ser a Faber-Castell. Ah! Eu queria ser a Faber-Castell, né? As pessoas, a gente fala tanto das empresas dessas de TI, né? Você fala mas poxa, o quanto a Faber-Castell teve no meu imaginário na infância. E aquela caixa de lápis gigantesca. E quanto, na verdade, eles promovem de criativo, né? A gente tem que voltar. Isso eu falo na minha nova palestra, estou te comentando, né? Desse retorno de voltar a ser criança, que a gente perde. E quando a gente vira adulto, a gente só lê as mesmas notícias e só discute os mesmos temas. Talvez a gente precise voltar a ser criança um pouco. Sim. Né? Nossa, e a Faber-Castell, ela tinha, quando eu era criança, assim, um comercial que eu nunca esqueci. Da música... Numa folha qualquer. Eu desenho um sol amarelo. E aqui, eu tenho a imagem, assim, do papel, do desenho, das coisas todas, assim, né? É toquinho essa música, não é? Tá até hoje no nosso imaginário. É isso, assim. Eu penso eu lembro... quando você fala Faber-Castell, eu lembro desse comercial na hora, assim. Biblioteca do Coração, agora. Você já passou várias referências, vários lugares. Pegam todas as dicas aí pra gente ir se inspirar na arte. Mas um livro... Ah, eu tô lendo, inclusive, esse livro, li quase a metade, porque tô corrido com os eventos, mas eu tô lendo um livro chamado Pense como um Artista. E ele ajuda a gente, ele convida a gente, de forma geral. Tudo bem, eu faço bolo, tá? Você pode fazer bolo, ou você pode... Então, todos nós somos artistas, é isso que ele coloca, não somente o pintor. E aí ele conta as histórias dos artistas, alguns que tiveram, que, né, às vezes passaram 30, 40 anos sem sucesso, e a pessoa fez uma mudança, ou em um determinado momento da vida ela faz uma pintura, ou ela faz uma mudança na sua obra, e aquilo chama a atenção de todo mundo. Então esse livro é interessante porque ele ajuda a gente a olhar, né? Então, se você faz bolo, se você é um jardineiro, se você arruma roupa, eu sou muito conectado com pequena empresa, né? Por conta do Sebrae, mas qualquer coisa que a gente faça, a gente pode fazer ou fazer com arte. Né, olhar aquilo de uma forma mais poética, e aquilo muda. Né? Então, esse livro está sendo bem interessante, eu indico bastante. Né? Um filme? Olha, eu sou um pouco... Para filmes, eu adoro filmes sem efeitos especiais, eu sou um pouco chato. Eu adoro Tudo Sobre Minha Mãe, porque é o filme da minha vida. É um filme tão surreal, tão visceral, e tão verdadeiro, né? E a trilha é maravilhosa, então eu amo Tudo Sobre Minha Mãe. Uma série? Olha, série é difícil, mas eu fiquei pensando, e é uma coisa tão atemporal, né? Eu vi várias esses últimos tempos, mas uma que volta e mexe eu fico pensando, caramba, não vai ter continuidade? Black Mirror, pra mim, Black Mirror é uma coisa que deveria ter continuidade, né? Porque muitas coisas que eles colocam ali, da sociedade ser manipulada, de como a tecnologia manipula, da gente pontuar as pessoas. Eu vejo isso no universo que eu sigo, né? Às vezes o palestrante é contratado pelo número de seguidores que ele tem, não pelo conteúdo que ele compartilha. Então, não tem... Né? E essa sociedade
do espetáculo, né? Eu vou mostrar, todo mundo vai fazer a mesma coisa. É idêntico a Black Mirror. É provocativo, né? Cada episódio você sai, meu Deus. É muito bacana mesmo. Uma exposição, tem que escolher. Sei que você deve ter milhares aí, mas escolhe uma. Eu vi uma que tocou, assim, bastante. Eu vi eu vi uma vez no Rio e 2 ou 3 vezes em São Paulo, que estava no CCBB, era gratuita, chamada Brasilidades. Era uma exposição que trazia os 100 anos do modernismo. Então ela mostrava desde os artistas de 100 anos atrás e o percorrer desses 100 anos, como a comunicação e como os problemas, né, as problemáticas ainda permanecem ou mudaram, ou a gente possui novas problemáticas. É linda essa exposição, eu achei... de fato, tem um artista que eu amo, chama Flávio Cerqueira, é um escultor. E aí eu vi obras do Flávio que foram emprestadas por pessoas que são proprietárias da obra, emprestaram para que a gente pudesse ver. Muito interessante. Então você lê o Brasil ali. E Maxwell Alexandre tinha uma obra que era uma coisa tão sem, era uma cadeira, era um lavatório de cabeleireiro. Só que o assento, né, a almofada do assento e o negócio para pôr a cabeça era a piscina Capri, era a lona da piscina. Então ele estava fazendo uma alusão, né, de que dentro da comunidade, às vezes a pessoa ter o equipamento daquele é a sobrevida da pessoa que ela vai instalar dentro da sala da casa dela. Sim. Então eu achei aquilo visceral, ele levar para dentro do museu uma peça como um lavatório. Aí eu lembrei de Duchamp, que levou um mictório para uma exposição em Nova York e foi questionado que aquilo não era arte. E aí criou-se o termo arte pronta, né? Então, e aí você vê um artista brasileiro com um conceito tão parecido de uma coisa que a gente não dá valor, mas aquilo significa dinheiro para muita gente, né? Essa coisa de isso não é arte é sempre a polêmica, né? O que é arte? Exato, né? aí depende muito de cada um. Só aproveitando isso, uma vez eu fui numa Bienal e entrei numa sala, e faz muito tempo isso, 2012, acho, e tinham vários colchões surrados pendurados nas paredes. Então tinha colchão de criança, colchão de casal, colchão sujo, enfim, todos os tipos de colchão. E conforme você chegava perto, então tinha uma marcação no colchão, você colocava o seu ouvido e você ouvia a história daquele colchão, a gente contava a história dele. Então, o que é a arte, né? A forma de como as coisas se expressam, né? E eu acho que, na verdade, a arte é muito do que ela te provoca, né? Uhum. Aquilo lá, tá bom, é mictório, mas o fato de ela ter gerado discussão, de ela ter feito por que aquilo estava ali daquela forma, pronto. Ela já cumpriu o seu papel de certa forma. Essa polêmica, né? Hoje, não sei se você ficou sabendo, tem uma polêmica rolando aí que é a base da Virgínia. Tá rolando, sabendo disso? Não, conte. Uma, conte pra gente. É a polêmica. A Virgínia é uma empreendedora, uma moça que vende maquiagem, enfim, eu sei por cima. Ah, sei. Exato. E aí, todas as blogueiras de maquiagem, né, compraram, ela prometeu uma base revolucionária, aí tinha uma questão do preço, enfim. E aí todo mundo comprou para usar, para testar, e isso deu tanto hit, e a Virgínia tá lá, quietinha no canto dela. Então ela gera dentro da comunicação dela, mesmo que às vezes um artista, ao levar um mictório, gera dizendo, né, isso não é arte, né? Sim. Vou entrar aqui no quadro que a gente gosta de falar, na prática, né? Então, assim, você faz várias provocações de, olha, vai no museu, faz isso, faz aquilo, você tá trazendo algumas coisas. Mas, de fato, de tudo que você fala, quais são as 3 coisas, assim, que você, de fato, pratica também? Olha, que eu tento praticar sempre, antes eu fazia mais, porque o tempo estava mais tranquilo, né? Mas eu não deixo de ir a uma exposição por mês. Não dá. Então, e tem muito em São Paulo. E aí, não vão nas do shopping. De novo, não vai na exposição do shopping, a tal da imersiva. Vai na exposição de verdade. Então, e aí agora vai rolar uma exposição da Tina Turner no MIS. Inaugura dia 4, semana que vem. E aí eu quero, já peguei, não consegui pro mês, eu tento ir no primeiro dia. Porque depois, né, gente, já é old news. E aí eu tento ir no primeiro dia. Não consegui. E aí tem uma galera, fizemos o rolê, que é a Gabi.
e o César, e eles cobrem tudo que tá rolando na cidade. Eu falei, dessa vez eu não vou encontrar a Gabi e o César. Então isso é uma coisa que eu tenho que fazer sempre. Ver quais exposições estão rolando. E, gente, é uma manhã, é uma tarde. Libere o funcionário da sua empresa. Né? Para em uma exposição por mês voltar e contar o que ele viu. Então isso é uma coisa que eu não deixo de fazer. São 3, né? Uma outra que... Agora eu comecei com essa brincadeira do teatro. Então para mim tá sendo interessante. Eu vou todas as quintas-feiras. E tá tendo... É um exercício que você tem que improvisar e ser criativo... Sem texto, agora a gente vai... aqui tá rolando uma cena, você tem que pegar, tira uma pessoa e continua a cena. Então uma pessoa tava vendendo para outra, agora eu vou entrar, é um assalto. Agora depois passa a ser um assalto, é um casamento. Então você tem que ser muito criativo, eu tô achando isso muito interessante, eu não tinha contato com isso antes. E, de novo, né, volta essa necessidade das empresas de inovarem e a gente não cria esse tipo de exercício, a gente não se coloca nesse tipo de situação. Então, tô achando interessante. E uma outra coisa que eu pratico, que eu gosto de praticar, e eu convido as pessoas do mundo corporativo a fazer, sempre que eu posso, eu tenho uma mobilidade híbrida. Então, pega um pedaço do carro, depois pega outro pedaço de metrô, ou pega outro pedaço de ônibus, para que, de fato, você ouça. Eu adoro pegar o metrô na hora do rush. Porque parece o quadro Os Trabalhadores de Tarsila do Amaral, né? As pessoas estão... Você sente o cansaço das pessoas ali do seu lado. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que... Como profissionais de marketing, eu já nem me coloco mais, porque eu estou tão distante do marketing no tempo, mas como profissionais de marketing, a gente tem que estar aonde o consumidor está, onde o povo está. Então, eu adoro ir na 25 de março de manhã e ir no shopping de luxo de tarde. Então, viver essa dualidade, eu acho isso... muito interessante. Isso eu faço com uma certa frequência, né, de percorrer mundos muito diferentes no mesmo dia, né, porque eu vejo 2 realidades. E aí, para você entender, é muito legal essa provocação mesmo, assim, você está perto de quem está te consumindo, né, também da empresa, você entender um pouco a realidade. Porque às vezes tem esse negócio de você não querer, né, a realidade ser aquilo só que você quer ver, né, a gente vive esse momento que, não, porque o metaverso... as empresas falam tanto do metaverso porque elas veem uma possibilidade de venda. No momento que elas não verem mais, elas vão parar de falar sobre isso. Mas eu acho que o mundo que a gente vive já tem tantas problemáticas. Será que não é melhor a gente resolver as problemáticas de agora, ou a gente quer criar um outro mundo fantasioso para viver? Sim. Né? Então é isso que eu acho interessante de estar, né, nos lugares. São Paulo não é uma cidade fácil, né? Não tem só o lado do luxo. Muito pelo contrário, né? Fê, pra gente finalizar, queria que você me desse aqui a dica de ouro, assim, se você pudesse falar, né, para as pessoas, qual é a dica que você acha mais importante dessa conexão da arte com o mundo dos negócios? Eu acredito que a arte pode ajudar os negócios em aprimorar sua linguagem, né? A você conseguir transmitir, e aí nesse mundo tão efêmero, tão rápido, tão digital, como é que você vai chamar a atenção? Como é que você, de fato, vai fazer com que alguém perceba você? Então, a arte pode ajudar você a ter uma linguagem mais próxima, uma linguagem mais coesa, uma linguagem que tenha mais a ver com o seu consumidor. Então, acho que esse é um caminho para as empresas olharem. Não fica aquela coisa, né, aquele achismo, é baseado em algo, né? Então, eu acho que esse é um caminho, de como você consegue, em um post, transmitir uma mensagem que está muito mais do que, né, a imagem que diz mais do que 1000 palavras. Então isso é um desafio grande para as empresas fazerem. Elas precisam... A Sol, por exemplo, consegue fazer isso num slide, né? Então, como a gente sintetiza isso numa linguagem nova, ou numa linguagem mais simples, né? Muito legal, obrigada, adorei a dica. E Fê, se as pessoas quiserem entender mais, né, sobre marketing, linguagem, arte, experiência, como é que elas te acham? Como é que é palestra, workshop? Quais são os canais para te achar? Eu trabalho principalmente com palestra, workshops, algumas empresas contratam, né? Mas eu tenho uma palestra que eu chamo ela de Poder da Experiência. Ela fala essa que eu fiz a última no RD, ela fala desse olhar da arte e os negócios, a experiência, como a gente pode olhar as coisas de uma forma diferente. Então, é mais através desses canais. O meu canal principal é o Instagram, @FernandoKimura. E eu divido lá um pouco do meu dia a dia, bem pouca coisa, mas eu divido mais o que eu vejo por aí em São Paulo, que me toca. Muito bom. Fê, eu queria agradecer demais. Eu que agradeço.
você aqui, a presença. Acho que faz muito tempo que a gente já tá conectado e eu vou seguindo você. E é muito bom, porque eu falei no começo desse episódio que a última vez que eu encontrei o Fernando, eu chorei, né? Assim, porque eu tava numa palestra, falei, não, o Fernando tá aqui, com certeza vou assisti-lo. E ali a mensagem que ele trouxe muito sobre a arte, né? O que significa a arte e tal. E aí aquilo me tocou assim, eu falei, cara, a Jéssica tava do meu lado, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu olhei pra ela, no mesmo momento eu falei assim, vamos chamar o Fê pra trocar mais, pro podcast. Naquele momento ali eu já falei, cara, de novo, vamos se aproximar do Fê. Então, muito obrigada, a gente vai seguir aqui te acompanhando. Acho que você... a gente tá trazendo pessoas aqui que inspiram, né? E eu tô falando isso para as pessoas, porque mais do que o que você leva, é muito legal você ter a consciência de que você provoca coisas para transformação. E às vezes você não sabe exatamente quem você está transformando ou no que especificamente. Então eu tô aqui meio que declarando que em vários momentos você já me tocou nesse sentido de, cara, pense diferente. Por que isso você tá indo por esse caminho, né? Olha para esse lado, te inspira por aqui. E aí você já me provocou isso várias vezes, eu queria te agradecer. Obrigado mesmo. Continue nessa trajetória, vai ser muito legal sempre seguir suas palestras, essas coisas meio doidas, que são doidas, tá, gente? Assim, não é... É Almodóvar. Não é assim, eu vou lá e vou falar coisas. Não, existe também toda uma teatralização ali, né? Um movimento que faz muito sentido. Então, obrigada. E eu queria aproveitar. Te entregar um kitzinho. Tem presente. Tem presente, entregáveis. A gente fala, os nossos influenciadores ganham recebidos. Ai, aqui, ó. que lindo. Recebidos da Soap. Amei. Uau. Olha só, gente. Ai, os livros, que maravilha. Claro, um clássico. Agora tem uma caneca pra mim também. Tem. Ai, que delícia. Obrigado, que carinho. Amei. Tem chocolates. Obrigado, Rê, que carinho. Chocolates pretos e laranja, porque é o que nos representa. Então, linguagem, né? Linguagem. Obrigado, Rê. Obrigada, gente. Obrigado por você assistir mais um episódio e descobrir com a gente o que a arte tem a ver com os negócios. Siga a gente nas nossas redes sociais, do Instagram, do LinkedIn, do YouTube. Inclusive, ative o sininho aqui para você ficar ligado em todas as temporadas dos episódios incríveis do nosso Talk Soap.